Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologetas. Aqui você encontrará os melhores vídeos para edificar a sua fé. Mas antes de começar, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui. Dito isto, vamos para a mensagem de hoje. Jesus, ele fala em algum momento sobre os tempos finais? Fala. O que ele fala? Então vamos lá. Mateus 24. Mateus 24 ou Lucas 21 traz o que nós chamamos de o sermão profético de Jesus. Mas vamos pegar a questão do fim dos tempos. Então Jesus está em Jerusalém, lá no templo. E o templo de Jerusalém, você sabe disso, construído por Herodes o Grande, é que governou do ano 27 ao ano 4. Esse é o segundo templo. Esse é o segundo templo, mas ampliado e embelezado, Sim. Tão magnificente quanto o templo de Salomão. Então, os discípulos que eram mais uma região rural, lá do interior, sempre que chegavam em Jerusalém era grande obra arquitetônica. Então eles olharam e disseram: mestre, vede que construção, que beleza, que obra fantástica, diríamos, que obra de engenharia, que portento. Aí Jesus respondeu para eles assim: pois não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus sai dessa região do templo, sobe para o monte. Você teve em Jerusalém algumas vezes, né? Então você lembra que você está olhando do Monte das Oliveiras e olhando de frente para onde era o templo. E eles chegam lá e dizem: mestre, quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que esse templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então estão fazendo duas perguntas. Quando vai ser destruído o templo e quando vai ser o final dos tempos, segunda vinda? Então Jesus começa assim: vede que ninguém vos engane. Primeiro sinal da segunda vinda de Cristo: engano religioso. Normalmente hoje surgem 5 novas religiões todo dia. Os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos pastores, os falsos ensinamentos, por aí afora. Haverá guerras e rumores de guerras. Só no século XX nós tivemos 2 sangrentas guerras mundiais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. O mundo um barril de pólvora. Terremotos, inclusive agora. Terremotos em vários lugares. Houve mais terremotos do século XX para cá do que no restante da história. Haverá fomes e pestilências, as pragas, as pestilências, as epidemias, as pandemias. Nós fomos assolados por um recentemente. Haverá que mais? Perseguição religiosa. Vos matarão, vos perseguirão. Do século XX para cá, mais cristãos foram martirizados que em todo o restante da história. Nas mãos de quem? Do comunismo ateu. Das religiões, às vezes, radicais. O que mais vai ter? Esfriamento do amor. O amor se esfriará. O que mais vai ter? A pregação do evangelho em todo o mundo. E hoje, veja você, a internet, o seu programa agora, que tem aqui 7.300 pessoas acompanhando ao vivo, e depois vai subir para uma plataforma do YouTube, e talvez centenas de milhares. No YouTube. Então. E tem alguém na Inglaterra assistindo, alguém no Japão assistindo agora. Então, não tem nada mais incrível do que a internet hoje para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Que mais? A apostasia. E você está vendo que muitas igrejas se renderam ao liberalismo e se fecharam. A apostasia é afastamento da verdade de Deus. Então, se você percebe a igreja na Europa, está morrendo. Você percebe o sincretismo religioso, templos lotados, mas não tem evangelho. Não tem evangelho. É prosperidade, é cura, é milagre, é isso, é aquilo, aquilo outro, mas o evangelho de Cristo, simples, puro, verdadeiro, não é pregado. Então, apostasia. Mas o homem da iniquidade, que é o anticristo, e aí talvez entra naquilo que você quer saber daqui a pouquinho, onde o mundo está preparado, Vilela, para uma agenda global. Quando eu olho hoje essa agenda global da desconstrução dos valores, da desconstrução dos pilares da nossa cultura judaico-cristã, você começa a perceber que é a montagem do cenário para a manifestação do homem da iniquidade. O palco está pronto. O palco está pronto. A segunda vinda de Cristo está mais próxima do que imaginamos. Então vamos para o Apocalipse. Se você falou dos 7 selos. Mas só dá um panorama. Panorama, boa. Por que
que esse livro ele é tão enigmático, ele é escrito dessa forma? Em que contexto? Qual a mensagem que ele queria passar para aquela época e para a gente, né, hoje em dia? Então vamos pegar o contexto histórico para entender. João é o último apóstolo de Jesus vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados. Eu estou falando aí por volta do ano 96. Tá. Domiciano, o imperador romano, assume o governo em 81, indo até 96. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu os cristãos. Então, se você pega os imperadores, Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano, concluindo com Galba no final do primeiro século, nós estamos falando da maioria desses homens que não eram flocos e cheira. Tá. Mas Nero começa a perseguição crudelíssima. Domiciano vem na mesma toada. O que Domiciano faz? Ele pega João, que era pastor em Éfeso, deporta João para esta ilha vulcânica, para esta colônia penal, chamada de Ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Então João está ali, isolado, é como se fosse a última pá de cal na sepultura da igreja sofrida. Quando Deus então abre uma porta para ele no céu e diz: sopra aqui que eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então o Apocalipse é uma revelação de Deus, numa linguagem muito simbólica, para um povo que está sendo massacrado, torturado e martirizado. Por isso, a riqueza de símbolos. Para quê? Para que aqueles que são de Deus entendam, aqueles que são inimigos de Deus não decifrem. Qual é o esboço de Apocalipse? É fácil de você memorizar o esboço de Apocalipse. Então você está dividindo esse livro, e quem fez isso melhor para mim foi William Hendrickson, no que se chama de 7 sessões paralelas e progressivas. Ou seja, o livro de Apocalipse não é uma linha retilínea, do ponto A ao ponto B. O livro são 7 sessões paralelas e progressivas, onde a mesma verdade central é sempre enfatizada progressivamente. Qual é a verdade central do livro? É a vitória de Cristo e da sua igreja, na sua segunda vinda e no juízo final. Então, primeira sessão, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, capítulos 1 a 3. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Os 7 selos são a perseguição do mundo à igreja. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. O que são as 7 trombetas? O juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque você vai ver que as trombetas são tocadas e atinge-se o quê? A terra, os mares, os rios, os homens. E sempre um terço. Por que um terço? Porque o juízo vem misturado com a misericórdia. Cada trombeta de Deus é Deus dizendo: olha, se prepara, se arrependa, tem chance ainda. Depois você tem nos capítulos 12 a 14 o levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, o anticristo, que é a besta que surge do mar. O falso profeta, que é a besta que surge da terra. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão, capítulos 15 e 16, que é as 7 taças da ira de Deus. Agora o juízo é pleno, completo. Chegou a cena do juízo final, não tem mais chance. Depois a sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do falso profeta e do anticristo. E vem a última sessão, dos capítulos 20 a 22, que é a cena do juízo final e o lançamento do diabo, da morte e de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida no lago do fogo. Novos céus e nova terra, e então se estabelece a eternidade de gozo para aqueles que são salvos, de condenação eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o livro pode ser resumido nessas 7 sessões paralelas e progressivas. Tá. Os selos. Selos. São 7 selos. 7 selos. Cada selo que abre é um problema que vai surgindo, né? Ele deixa isso claro aqui no capítulo de número 6, né?
Quando vai... eu estou em Apocalipse, né? Eu estava em Coríntios, desculpa. Vamos para lá. Então, o que vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, né? Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? E isso, aliás, dá pano para manga para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o anticristo Cristo, e outros falam que é o anticristo. Cristo ou anticristo? Eu creio firmemente que é Cristo. Ah, é? Por que razão? Volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. A cor branca nunca é usada para o diabo, nem para o anticristo. Se você perceber, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo vai ser derrotado. Cristo é o único que saiu para vencer, vencendo e para vencer. Então, Cristo é aquele que dá abertura aos 7 selos. Quando vem o terceiro selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Ele está falando das guerras. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O que ele está falando? Ele está falando da fome. Escassez. Da escassez. Depois vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo. É o pálido. Que é o pálido, que trata da morte e do inferno. Depois ele está tratando do quinto selo, que são as almas que estão lá no céu, reivindicando justiça, né? E vem o sexto selo, que é exatamente a figura do que é a segunda vinda de Cristo. Porque veja você, no versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho. E a pergunta é, quando vai se dar isso? Na segunda vinda de Cristo. Então, cada sessão vem trazendo a segunda vinda de Cristo. Mas isso não inviabiliza o primeiro cavalo ser montado por Cristo, sendo que ele vem nesse... Não, sabe por que não? Por quê? Por uma razão muito simples. Quem está no controle da história não é o diabo, é Jesus. Então, mas ele vem logo no começo? A vinda dele é no começo? Quem desata o selo é ele. Tá. É ele. A história não está à deriva. Quando você fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, não é que isso pega Deus de surpresa e fugiu do controle de Deus, não. Deus está no controle. A história tem as rédeas nas mãos dele. É ele quem dá a abertura dos acontecimentos. A soberania é plena dele. Aliás, uma coisa bonita, curiosidade para você. O livro de Apocalipse é o livro do trono, da soberania de Deus. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja, a igreja pode ter confiança de que, não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja. O arrebatamento vem antes, durante ou depois? A tribulação. Essa é uma excelente pergunta. Porque todo mundo várias pessoas têm posições diferentes. É verdade, é verdade. Então veja bem, você agora faz uma pergunta escatológica sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos 4 grandes correntes de interpretação. São 4? 4. São 3. São 4. Você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Quando o pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista. Então, é importante dizer isso. Isso não é doutrina. O que é doutrina, que é verdade, que não pode mexer, são cláusulas pétreas, é que Jesus voltará. É que os mortos vão ressuscitar, que vai ter juízo final, que vai ter céu e inferno. Isso é doutrina, isso não se mexe. Agora, as correntes de pensamento sobre essa doutrina vão variar. Por exemplo, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam num arrebatamento secreto, diferente da segunda vinda visível. Então, eles dizem o seguinte: nós estamos aqui em 3 pessoas, certo? Hipoteticamente, vamos imaginar que 2 de nós aqui seja salvo e 1 ainda não. Eu e você. Não vou nem ter dúvidas.
Tô brincando, É brincadeira, hein, Paquito? Paquito? Não, mas nem eu tenho dúvida quanto a isso. Ô, Paquito, desculpa, Tá, viu? a gente vai. Então, o que acontece no arrebatamento secreto? Tá. Então, 2 de nós sumiria daqui. E um ficaria, cadê o fulano? Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiram. Acabou o programa, não ia. Então tem aquela música lá, o mercado está vazio, o seu barulho já Sei. cessou, martelo dos obreiros, né? Imagina um avião, o piloto arrebatado. arrebatado, o avião fica à deriva. Então, um desespero total. Não tem base bíblica, sabe, Pra isso? Vilela, para isso. Tá. Você não vai encontrar no Novo Testamento a ideia de um arrebatamento secreto diferente de segunda vinda. Não tem. Não tem. A segunda vinda, ela tem características muito claras. Primeiro, ela é pessoal. É ele que voltará, não é outro. Ele não vai mandar um arcanjo, é ele. Segundo, ela é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, ela é repentina, como o Oriente, como o relâmpago risca do céu do Oriente ao Ocidente. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Quinto, ela é inesperada, é como um ladrão de noite. Não manda um telegrama, nem um WhatsApp dizendo, olha, tal dia, faz um cafezinho, pão de queijo que eu estou chegando. Vai acontecer. Né? Sexto, ela é inescapável, é como uma mulher grávida que dá para dar à luz, não dá para desmarcar esse evento. Nenhuma corte tem autoridade para desmarcar esse evento. Sétimo, ela é vitoriosa. Ele vem, coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, se assenta no trono e julga as nações. Então, essas são características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não há base bíblica para isso. Essa é uma das opções. E as outras? Então, o que é que eu entendo? Eu, particularmente, como calvinista que sou, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das Escrituras. O que é que ela diz? Que vêm os sinais, são eloquentes, que nós citamos aqui, engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Tá. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história. Começa a eternidade. Não tem tribulação? Sim, a igreja passará por ela. Quando? Antes Antes da Cristo? volta de Jesus. Ah, tá. Só o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista, como se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação. Não, nós cremos que a igreja enfrentará a tribulação. Ah, é? Claro, óbvio, a igreja enfrentará a grande tribulação. Vou ler para você. Tá. Rapidinho aqui, eu vou ler esse texto para você perceber o que é isso. Está escrito o seguinte aqui. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, na sua segunda vinda, claro. Vós outros que sois o quê? Atribulados. Vai se manifestar o quê? Alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar. Então a igreja está passando por ela. E está escrito, e a vós outros que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Quando Jesus voltar, a igreja estará, sim, debaixo de intensa perseguição. Jesus vem, os tira da perseguição na sua segunda vinda. Entendi. E os que ficam serão atribulados, ou seja, condenação eterna. E a tribulação é correto aquela coisa de 7 anos ou isso também não tem base? Basicamente é um número simbólico também, porque 7 é um número de completude. 7 é um número de completude. Então o Apocalipse é um livro simbólico. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, a besta que surge do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Não dá para você literalizar isso. Imagina um bicho com 7 cabeças, com 10 chifres. Um monstro esquisito. São símbolos que representam uma realidade espiritual. Entendi. E o dragão é o... O dragão é o diabo. É o diabo.
E o anticristo seria quem? O anticristo Seria boa o pergunta. correspondente de Cristo? É uma boa pergunta. Quem é o anticristo? Veja bem, o diabo sempre quis imitar a Deus. Então, como Cristo, Filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem nome de homem. Está escrito lá. Nome de homem. Vai receber todo o poder de Satanás. E Mas é humano, então. É humano. É humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. A coisa é muito grave. Está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai e não vai. Agora, preste atenção. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não, não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Tá. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está escrito aqui, ó, no 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, palavra do testemunho é martiria no grego. Quando um crente morre pela sua fé, ele está vencendo o diabo. O que o diabo queria era que ele se apostatasse da fé. Então, morrendo por causa da sua fé, ele vence o diabo. Então, nenhum crente vai seguir o anticristo, mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. Vão ter duas alas só, os salvos e os que vão se render ao anticristo. Qual é o poder desse anticristo? Está escrito aqui. O poder de humano ou o poder de... Está escrito aqui. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui. E adorarão o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. O diabo deu a autoridade ao anticristo, à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa é a grande pergunta. Vai ser um ser humano com um poder tamanho nas mãos, que a pergunta é, quem tem poder de lutar contra essa pessoa e prevalecer sobre ela? E aí o texto vai dizer que foi-lhe dado que pelejasse, né, contra os santos e os vencesse. Então ele tem um poder sobrenatural, o poder do próprio diabo. Que vai enganar muitos, mas não os cristãos. Não os cristãos, não os eleitos. Que ele vai parecer Cristo. Ele vai parecer Cristo, vai fazer milagres extraordinários. Entendi. Então, é o engano religioso. Mas, pastor, a gente está próximo disso ou não? Muito próximo. É mesmo? Muito próximo. Muito próximo. Tem vários sinais. Ô Varão, se você ler atentamente... E o papo da reconstrução do templo? Essa é uma outra conversa que preciso passar por um checklist. Porque essa é uma linha do dispensacionalismo que faz uma distinção entre Israel e igreja. Exato. Não existe essa distinção no Novo Testamento. Não? Não. É só você ler Efésios. Qual é a grande tese de Paulo aos Efésios? Que Deus formou de dois povos, judeus e gentios, um só povo. O que é igreja? O que é igreja? Está escrito aqui nas Escrituras. Aqui Apocalipse 5, versículo de número 9. Que ele comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. De tal maneira que, olha, versículo 9, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo, nação. Então, o que é a igreja? Ela é formada de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Judeus e gentios fazem parte de um único povo.
que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo, que é o povo lavado no sangue do Cordeiro, que vai morar com Cristo no céu. Então não tem Israel e igreja distinto, é um povo só. Não, mas a pergunta era... A construção do templo. Isso. Então você não tem base neotestamentária para a ideia de que tem que reconstruir um templo. Não é necessário, então. Porque essa Porque é a ideia. gera uma confusão. É a ideia de que tem que voltar todo ao judaísmo, voltar todo ao sacrifício judaico. E os 144 mil? São judeus, né, que retornaram. Linguagem simbólica, de também. novo. Isso é uma linguagem do número... Está no Apocalipse 6 e 7, que fala de linguagem contável e incontável. Tá. A igreja ela é contável para Deus, mas é incontável para os homens. Ela é 144 mil, isso é um símbolo da completude da igreja. Mas é uma multidão inumerável que não se pode contar ao mesmo tempo. Então, se você literalizar o livro de Apocalipse, você vai ter problemas de hermenêutica. Porque é um livro altamente simbólico que precisa ser interpretado nessa perspectiva. Entendi. Embora uma das regras da hermenêutica é que você deve interpretar literalmente sempre que possível. Mas não dá para você também interpretar um texto que é simbólico literal, porque você vai criar dificuldades. Como eu disse para você, o que são 7 selos? O que são 7 trombetas? O que são 7 taças? O que é esse negócio de um bicho que sai do mar, um bicho que sai da terra, um dragão cuspindo fogo, a noiva, a meretriz? São figuras de linguagem que representam a realidade espiritual.